E a amizade imperou, uma amizade, um relacionamento de quase 40 anos entre o prefeito Eduardo Siqueira Campos e o senador Eduardo Gomes acabou imperando diante da conjuntura política, né, do passado, inclusive. Vamos contar essa história direito? O que aconteceu? Vocês estão lembrados que em 2024, Eduardo, numa carreira solo mesmo, foi candidato a prefeito quando muitos não acreditavam. E o senador Eduardo Gomes, um aliado histórico da velha União do Tocantins, lá dos anos 90 ainda, apoiou a deputada estadual Jana de Valcari, que naquelas eleições foi a maior adversária do Eduardo Siqueira Campos. Inclusive, na campanha de 2024, lá na convenção, se eu não me engano, na convenção da Janad, o Eduardo Gomes fez deu algumas cutucadas no Eduardo Siqueira, falando coisas de nome de família. Isso aí gerou, inclusive, um mal-estar grande entre os siqueiristas mais enraizados, que não gostaram de ouvir algumas alfinetadas que o Eduardo Gomes deu no Eduardo Siqueira Campos. E aí, durante a campanha ainda, houve uma ou outra alfinetada do Eduardo Gomes. O Eduardo Siqueira, na maior parte do tempo, ficou quieto, não falou nada. No final da campanha, teve aquele episódio da gravação, da doutora Marlúcia, a viúva do Siqueira, e declarando voto para Jana. De alguns achavam que ela ia dar umas criticadas no Eduardo Siqueira, mas não, ela só declarou voto, elogiou a deputada Jana de Valcari. E quem foi lá para a gravação teve vídeo feito do alto, assim, que entrando na casa, saindo da casa, foi Eduardo Gomes, que foi junto com a equipe de publicidade gravar esse vídeo. E isso também ficou muito mal na equipe, entre os siqueiristas mais enraizados. Após a eleição, começou uma reaproximação. O Eduardo, um político muito experiente, entende que é o momento eleitoral, o Eduardo Siqueira, e o próprio Eduardo Gomes também, muito experiente, e ficaram lá e afastados, depois foram se aproximando conforme ia andando o mandato do Eduardo, ou seja, o Eduardo Siqueira, se aproximaram muito. O Eduardo Gomes ajudou, se tornou um parceiro importante da gestão do Eduardo Siqueira Campos. No entanto, muita gente achava ainda que o Eduardo Siqueira não apoiaria o Eduardo Gomes para senador este ano. E lembrando que o Eduardo Siqueira não só apoiou o Eduardo Gomes em 2018, como a vaga que hoje é do Gomes era do próprio governador Siqueira Campos, né? Que desistiu, já não estava bem de saúde, desistiu. O Eduardo Siqueira apoiou, e o Eduardo Gomes, que era o suplente de senador do Siqueira, acabou virando candidato a senador e ganhou a eleição. Então, é uma aliança antiga, histórica, enraizada. E agora houve isso, quer dizer, há muita gente acreditando que não haveria o apoio do Eduardo Siqueira ao Eduardo Gomes, e eis que no evento, na tarde dessa quinta-feira, o Eduardo Siqueira anunciou que vai sim apoiar o Eduardo Gomes para senador. Vamos ouvir aqui no site da minha amiga Maju Cotrim, do Gazeta do Cerrado. Ela está trazendo o vídeo da declaração de apoio do Eduardo Siqueira Campos. Vamos escutar então aqui o Eduardo Siqueira declarando o apoio. Eu, senador, que não discuti com o meu partido ainda, porque são duas vagas, quero dizer a Vossa Excelência que, da mesma forma que a senadora Dorinha tem feito por merecer esse simplório apoio, mas verdadeiro, aguerrido, que não muda. Eu digo, não mudo eu. Se alguém muda, mudou porque quis mudar. Portanto, senador, da mesma forma que ela merece pelo apoio do prefeito de Palmas, Vossa Excelência, não é pelo sangue bem, senador, mas é pela habilidade, pela condição, pelo trabalho. Eu anuncio hoje que Vossa Excelência e aqueles que me ouvirem voltará a ser senador da República por mais 8 anos para defender a justiça. Não haverá, senador, gente que gostasse de ter duas coisas. A história que nós temos. E não tendo onde colocar algum defeito e fazer alguma crítica.
as recebo afirmando, sem olhar para trás e sem olhar para frente. E um dia, Vossa Excelência passou por mim, meu amigo Xará, e disse, se a gente tentar esse inimigo, não dá tempo. Porque nós já estamos numa idade que não dá mais tempo para isso. Então, vamos resta outra coisa a dar prosseguimento a essa reorganização. Então, o Eduardo Siqueira declarando apoio ao senador Eduardo Gomes, vão estar juntos, então, no mesmo palanque. Agora, o Eduardo Siqueira, o prefeito, vê um probleminha à frente, né? Porque sobra uma vaga. Então, uma já está declarada para o Eduardo Gomes e agora a outra vaga, ele tem 2 nomes aí. Tinha 3, né? Um virou candidato a governador, que é o Vicentinho Júnior. O outro, Vanderlei Luxemburgo, técnico de futebol, que é do Podemos, tem um compromisso do Podemos de sair, de apoiá-lo para senador. E o outro é o Irajá, que é um importante aliado também da gestão do Eduardo Siqueira Campos, que tem trazido bastante recursos para a campanha, para a gestão do Eduardo. Então, essa é uma vaga que sobrou aí, vai ser bastante disputada e vamos ver como o Eduardo Siqueira vai resolver essa questão. Pessoal, convido você novamente, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo para ir longe, para chegar mais gente, trazer mais gente, para a gente precisa debater a política do Tocantins. E seja nosso parceiro, o CCT mais independente, a partir de R$15, vocês nos ajudam a tornar o site ainda mais independente, mais a serviço do Tocantins. As informações estão aqui, ó, na descrição desse vídeo, tá bom?